Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Yafa, esse aqui é o True The Food e hoje a gente vai fazer bolo. Essa receita foi encomendada por um dos meus melhores amigos. Ai, Daniel! Ele queria uma receita que fosse fácil de fazer e que não tivesse batedeira. Então eu escolhi o bolo de cenoura com chocolate. Vamos lá? Forno pré-aquecendo, a gente vai começar a fazer a massa. A gente vai precisar de 3 ovos, 1,5 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo, 1 colher de chá de sal, cenoura. São 300 gramas de cenoura. Eu acho que esse é o pulo do gato dessa receita que eu tô dando pra vocês. Eu já vi muita gente fazer bolo de cenoura e falar: ah, mas o meu bolo nunca fica tão fofinho. Ah, mas o que acontece? Normalmente, as receitas de bolo de cenoura pedem 3 cenouras médias. E acaba que o maior erro dessa receita é o tamanho da cenoura que você usa, que vai fazer o seu bolo ficar mais denso ou mais fofinho. Por isso, eu tô dando pra vocês a medida certinha da cenoura já ralada. Você vai ralar sua cenoura, amassar ela direitinho e vão dar 2 xícaras. Isso são os seus 300 gramas. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar essa receita em peso em medida de xícaras e colheres medidoras pra vocês, tá? Além disso, para massa vocês vão precisar de 1 colher de sopa de fermento e 2 xícaras de farinha. Mas isso a gente vai colocar depois. Para começar, a gente vai botar essa parte no liquidificador. Vamos quebrar os 3 ovos. Agora eu vou adicionar aqui o sal, o açúcar, o óleo e a cenoura. Se você tiver balança, são só 300 gramas, você pode picar a cenoura e fica tudo certo. Então agora, bater isso aqui. Vai bater por uns 2 minutos mais ou menos. Cuidado com o ouvido. Vou botar uma música pra vocês, tá? Pronto. Olha que maravilha. Então a gente vai botar essa massa aqui nessa tigelona. Nossa, essa cor é muito linda, né? Olha isso. Agora a gente vai entrar com a farinha e o fermento. Você pode peneirar esse bolo, o que é sempre bom, porque quando você peneira o bolo, a massa sempre fica mais fofinha. Mas como eu tô tentando fazer esse bolo mais simples possível, hoje eu vou fazer sem peneirar, pra vocês verem que funciona. Então eu vou botar parte da farinha e vou misturar. Quando você mistura bolo, o ideal é você só misturar até a farinha incorporar na massa. Não fica batendo muito pra não desenvolver o glúten e a sua massa não ficar muito pesada. Pra quem tem batedor de arame, essa é a hora de usar. Eu não vou usar pra você poder fazer com os utensílios que você tem em casa. Então vambora. Vai mexendo. Ó, já incorporou a primeira leva de farinha. Agora, nessa segunda leva, eu já vou colocar o fermento. A gente dá uma mistura dela assim. E pronto. E aí agora a gente vai botar essa segunda leva de farinha aqui dentro. E aí é só incorporar de novo. Foi, gente. Olha só. A massa fica... Ela não é uma massa super líquida, mas não é uma massa super pesada também. Incorporou tudo, pode parar de mexer. Eu ia usar a minha forma de silicone linda, maravilhosa que eu comprei. Porém, fui desafiada pela galera aqui que tá ao fundo comigo, Ilano Xuxa, para usar uma forma que todo mundo tem em casa. Afinal, foi isso que eu falei que eu ia fazer, não é mesmo? Então vamos lá. Peguei uma assadeira. Essa assadeira aqui no Canadá, eu comprei ela na Dollarama. Então, pra quem quiser, ela tem 33 por 23 centímetros. Dollarama. Eu pego um pedaço de manteiga com papel toalha, porque eu não gosto de ficar passando o dedo. Só espalhando. Bem, sua manteigosa na base. Aí vai para as laterais. Pronto. Agora eu vou enfarinhar. Você vai pegar 1 colher de sopa, vai dar aquela polvilhadinha e vai bater. E aí já vai se espalhar por toda a sua forma. E pronto. E aí a tua forma tá enfarinhadinha. O que eu faço depois que isso acontece? Eu dou uma porrada com ela na pia pra tirar todo o excesso. Porque o legal é você deixar uma camada bem fininha de farinha. Quanto mais fininha você deixar aqui, menos marca vai ter no bolo. Agora sim, forma untada e enfarinhada, forno pré-aquecido. A gente vai colocar a massa aqui. Gente, eu amo esse bolo. Bora pro forno, vai ficar aproximadamente 40, 45 minutos. Tadã! Agora é só aguardar. Bolo pronto.
Tirei do forno, botei um palitinho bem no meio do bolo. Se o palitinho sai seco, o bolo tá bom. Agora ele tá esfriando, a gente vai deixar ele esfriando porque ele fica mais fácil de desenformar, porque senão você pode quebrar o seu bolo. Enquanto isso, a gente vai preparar a ganache, porque depois de preparada, ela vai ficar na geladeira descansando um pouquinho. Essa cobertura que eu vou fazer nada mais é do que uma ganache simples. A proporção que eu tô usando pra fazer esse bolo é 1/4 de xícara de chocolate meio amargo, meia xícara de chocolate ao leite e 100 ml de creme. Então, a gente vai levar o creme para ferver e depois juntar o chocolate. Vamos lá? O ideal, se você vai fazer dessa maneira, que é fervendo o creme de leite, é que você use creme de leite fresco, porque senão, se você usar o creme de leite de caixinha ou de latinha, ele pode talhar. Meu creme já levantou fervura. Agora vem a parte fácil, galera. Vem comigo porque é muito fácil. Você vai jogar esse creme em cima do seu chocolate. O meu truque é cobrir com um pratinho, para que o calor fique todo aqui dentro, tá? Então 5 minutinhos aqui e a gente volta. Passaram os 5 minutos, vou tirar o prato. Aqui no caso eu tava com ele em gotas. Se você não tiver chocolate em gotas, você pode comprar barra de chocolate, picar pequenininho e dar na mesma. Como eu não tô usando nada que você não tem em casa, Daniel, eu vou fazer com um garfo aqui, tá? A gente só vai, ó, misturar o chocolate. E aí, se você perceber aqui, ó, parece que não vai dar certo, então você tem que ter paciência e ficar batendo. E por isso que o garfo ajuda, porque ele faz o papel quase de um batedor de arame. Mistura, 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 mistura. Olha que linda que ficou, brilhosa. Gente, é isso. Ganache é isso, tá? Vocês podem perceber que ela tá super líquida, né? Eu quero que essa ganache esteja um pouquinho mais firme pra eu colocar no bolo. Eu vou colocar na geladeira e ela vai ficar na geladeira por aproximadamente meia hora. Eu vou dar esse garfinho aqui pra um dos meus ajudantes. Quem vai pegar aqui? E vou botar o pratinho de novo e vou deixar na geladeira. Pronto, o bolo esfriou, tá na hora de desenformar. Vou tentar botar aqui nessa minha tauba. Ele tá um pouco morninho, mas já esfriou bastante pra dar pra soltar. Acho que soltou, hein? Tcharam! Eu vou fazer do meu jeito, ó. É delicada como um pata de elefante, sou eu. Agora, galera, pegar a ganache. Como eu falei antes, a ganachinha ficou na geladeira por uma meia horinha. E aí ficou linda, cremosa. Olha só. Tá vendo que ela não tá mais tão líquida. Meu Deus, olha isso. Bom, aí o que eu vou fazer? Em outros tempos eu usaria minha espatulinha, tá? Mas, como eu tô querendo fazer com tudo que tem em casa, eu vou usar uma faca de manteiga, tá? Ó, vou tacar ele aqui. Nossa, olha que delícia. Se você quiser usar a forma com furo no meio, aí você faz o dobro dessa receita e faz um bolo vulcão. Taca tudo no meio. Seja feliz. Vai botar água nesse pote. É, eu ia botar no pote. Que heresia. Eu tinha que filmar vocês dois aí. É isso que tá acontecendo nesse momento, pessoal. Tá bom, hein? Meu Deus do céu. Pronto, um bolinho caseiro, fácil de fazer, fofinho e feito sem nenhum utensílio que você não teria na sua casa. Eu espero que vocês tenham gostado, curte aqui se você gostou desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você prefere receitas doces ou salgadas, porque eu tô querendo preparar os próximos vídeos pra vocês. Manda essa receita pra algum amigo que queira um bolo fácil de fazer e não esquece de se inscrever nesse canal pra ver mais conteúdos desse tipo por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Galera, tá muito bom. Acho que vale a pena. Tchau.